Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fiel até o Fim. Eu, Pastor Romero, trago para você mais uma mensagem da Palavra de Deus que está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 38. Mas antes dessa mensagem, eu queria pedir a você, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você gostou, deixa aí o seu like. É muito importante para nós que você deixe o seu like e também os seus comentários. Deixa aí o seu comentário, comenta sobre essa palavra, deixe o seu comentário, como também o seu like. E confira se você realmente é inscrito, porque a sua inscrição é muito importante para nós. Vamos lá. Lucas 6,38 diz assim a palavra do Senhor: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja bem, em tudo na vida é assim. Você tem que dar o melhor para que você receba. Dar e dar-se-vos-á. E a maneira em que a palavra de Deus nos ensina, para que venhamos também receber boa medida, recalcada, a gente precisa dar o melhor de nós. Em outras palavras, quando você procura dar, você deve entender que no sentido de estar dando o seu melhor, se esforçando, você deve estar procurando dar o melhor de si, o melhor de você. Quando Deus diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, Ele deu o melhor, Ele deu o seu melhor. A gente deve sempre procurar dar o melhor de nós. Nunca devemos fazer nada na vida de qualquer maneira. Tudo que você for fazer, procure empenhar-se em dar o melhor de você. Mas entenda, não só nós devemos dar o melhor de nós para o nosso próximo, ou dar o melhor de nós num trabalho, dar o melhor, por exemplo, o marido dá o melhor de si para a sua esposa, a esposa dá o melhor de si para o marido. Muito mais do que isso, nós devemos entender que devemos dar a Deus honras, devemos dar o melhor de nós, o melhor que a gente pode oferecer a Deus da nossa vida. Às vezes tem pessoas que elas são esforçadas, há pessoas que de repente ela procura dar o melhor de si em tudo que ela faz. Às vezes ela era aquele tipo de pessoa que tudo que ela vai procurar fazer, até que ela é esforçada. Ela procura sempre dar o melhor de si, ela se esforça, se empenha em procurar dar o melhor de si, seja na sua profissão, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, seja qual área for, a pessoa sempre procura dar o melhor dela e às vezes nunca colhe o melhor. E aí que está o cerne da árvore, porque a gente entende que espiritualmente, às vezes dar o melhor de você para o mundo, nem sempre você vai ter o melhor do mundo. Dar o melhor de você para as pessoas, às vezes nem sempre você terá o melhor. Mas quando a gente dá o melhor para Deus, quando a gente honra a Deus com o nosso melhor, quando a gente prioriza Deus, a gente não fica na mão. O próprio Senhor, Ele diz no livro de Samuel, Ele diz que aos que me honram, eu honrarei. Então Deus nos dá a oportunidade de estar honrando a Ele para que sejamos honrados. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então Deus não pode dar o melhor dele para aquele que não dá o melhor de si para Deus. Você pode ver que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Então você nunca vai encontrar Deus, você nunca vai estar encontrando Deus sem estar buscando e dando o seu melhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então em tudo a gente entende que a gente precisa estar cooperando com a nossa parte. E a nossa parte tem que ser o melhor. Nós temos que ser dedicados em tudo aquilo que a gente faz. Quando o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, não é de qualquer maneira, você tem que dedicar em buscar. Você tem que ser uma pessoa dedicada. Você não vai conseguir encontrar, você não vai conseguir achar Deus sem estar buscando. Ele diz: buscar-me-eis. Então essa é a condição. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas pensam que vão receber tudo pronto, tudo preparado. Deus trabalha em favor daquele que age. Deus honra aqueles que procuram honrar a Deus. Então a gente sabe que com Deus é assim. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha com parceria. Deus nunca vai trabalhar sozinho na tua vida. Deus nunca vai trabalhar fazendo sozinho a parte dele na tua vida. Ele vai fazer a parte dele esperando de você.
É como a lei da semeadura. Aquilo que você semear, você colhe. Se você semear muito, você colhe muito. Se você semear pouco, você colhe pouco. Então a lei da semeadura nos ensina isso. Então quando nós queremos algo, quando nós queremos resultado, quando nós queremos o melhor, o que a gente faz? A gente se esforça. E às vezes você é uma pessoa que até se esforça. Você é uma pessoa que se esforça no seu trabalho, você procura dar o melhor no seu trabalho, você procura dar o melhor em tudo que você vai fazer na sua profissão. Quando você entra na escola, você entra para poder dar o melhor de si, você se esforça para ter o quê? Boa nota, para ter a recompensa. E você só tem boa nota se você se empenhar, se você se estudar, sim ou não. Você entra na faculdade da mesma forma. Você entra na faculdade para ser alguém, para ter uma profissão. E quanto mais você deseja alcançar, por exemplo, se você deseja ser um médico, se você deseja ser um doutor, um advogado, um juiz, quanto mais você deseja ser, mais de você vai ter que dar. Por exemplo, quanto mais o estudo exige de você, mais você vai ter que se dar, mais você vai ter que se doar. Para que você chegue aonde você quer chegar, você vai ter que sacrificar, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que se esforçar, sim ou não? Claro, por exemplo, se você quer ser um doutor, você tem que se esforçar mais. Não é apenas estudar, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que fazer seu doutorado, você tem que se dar mais tempo da sua vida, dedicar mais tempo da sua vida aos estudos, dedicar mais tempo da sua vida para aquilo que você deseja alcançar, até que você alcance. E às vezes você é essa pessoa, dedicou tempo da sua vida aos estudos, dedicou grande parte da sua vida até chegar onde você chegou, a se formar, a se tornar um profissional, a se tornar um doutor, um advogado, um profissional, E com muito esforço você batalhou, você se esforçou, você se doou, você se empenhou, se esforçou, mas se encontra às vezes vazio. Às vezes você se empenhou, você se esforçou e colocou todas as forças para chegar, de repente, a alcançar o que você alcançou hoje. Mas hoje, às vezes, você vive frustrado. Você passou grande parte do seu tempo, dedicou, você foi dedicado, grande parte do seu tempo, mas você não se realizou. Às vezes você diz, se fosse hoje, eu voltaria e eu estaria dedicando a outra coisa, não seria, de repente, nessa mesma área, porque às vezes você pensou algo sobre esta área, e hoje você, de repente, se encontra aí preocupado, sem saber o que fazer, sem exercer a sua função. Às vezes você foi dedicado e fala assim, mas eu fui dedicado, eu me dediquei, mas me decepcionei. Eu dediquei aos estudos, eu dediquei à profissão, hoje não estou tendo retorno. Eu dediquei ao meu casamento, eu dediquei ao meu trabalho, eu dediquei a alguém, eu dediquei aos meus filhos, eu dei a vida para criar os meus filhos e hoje vivo decepcionado. Eu criei os meus filhos e quando cresceram, que eu pensei que eu ia ter os meus filhos do meu lado, hoje eu não tenho eles comigo. Quantas mães passaram a noite, dedicaram a sua vida aos seus filhos e hoje os filhos não moram com as suas mães, os seus filhos nem querem, sabem como está a mãe, tampouco se preocupa com o estado da mãe, entre aspas, em alguns casos sim, outros não. Há muitas pessoas que os filhos não se dão conta de que a mãe, o pai, se esforçou para criar, que eles dedicaram a vida deles, o trabalho deles em criar o filho, dar o melhor para o filho, e hoje não recebem o melhor do filho. Tem muitas pessoas frustradas mesmo que ainda deram o seu melhor. Então como fazer para dar-se e receber e ser abençoado? Quando a gente entende que o mundo é ingrato, que as pessoas são ingratas, a gente não olha para a ingratidão do mundo e nem para a ingratidão das pessoas. A gente olha para Deus e procura acima de tudo dar o melhor para Deus. Porque às vezes a gente se esforça para o trabalho, se esforça para criar os filhos, se esforça pela profissão, se esforça para agradar o marido ou a esposa, e às vezes não tem retorno. Mas quando você se esforça para agradar a Deus, você não se decepciona. A gente entende que quando você dá o melhor de si para Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, que você dá primeiramente a Deus, você não se decepciona. E o problema de muitas pessoas decepcionadas é isso. Às vezes ela deu o melhor dela para tudo, mas não deu o melhor dela para Deus. Ela inverteu. Por isso que o mandamento do Senhor é claro. Amai a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que ser dedicado a Deus. Você já pensou se as pessoas vivessem hoje, nesse mundo de hoje, dedicadas a Deus, como ela é dedicada às vezes ao trabalho dela, como ela é dedicada à profissão dela, como ela se dedica aos estudos?
Porque a maioria das pessoas fala que ama Deus, fala que busca Deus, fala que dá tempo para Deus, que tira tempo para Deus, que dá oração a Deus, que ora a Deus, né? Mas, observa para você ver, será que ela está se doando para Deus? Como Deus falou, aquele que quiser ter vida, perdê-la-á para o mundo, e aquele que entregar sua vida para o Senhor, achá-la-á. Aquele que perder por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, aquele que passa a dedicar tempo a Deus, aquele que se dedica a Deus, aquele que tira tempo para Deus, será que ele perde tempo? Claro que não. E o problema das pessoas tem sido esse. Às vezes elas são dedicadas em tudo que faz e menos a Deus. Se as pessoas fossem dedicadas a Deus como ela é no trabalho, ela seria uma pessoa de sucesso. Se a pessoa fosse dedicada a Deus, como ela se dedica aos filhos. Você já viu como é a mãe? A mãe, ela se dedica ao filho de certa forma. Quando ela quer ter um filho, ela se prepara antes. Aí ela se engravida, o que ela faz? Quando ela se engravida, ela já começa a fazer todos os preparativos para a criança. A criança nasce, o que ela faz? Ela perde noite de sono. Para ela está investindo. Ela procura dar o melhor de si, trabalha para dar o melhor para o seu filho. Às vezes ela tira da própria boca, como o pai e a mãe, para dar o melhor para o filho. Mas o que acontece? Às vezes ela se doa, ela dá o melhor dela, ela perde noite de sono, investe no filho. E da forma que ela investe no filho, investe no marido, investe na profissão, às vezes ela não investe a Deus. Porque se ela tirar um tempo para Deus, e todas as pessoas fizessem isso, priorizasse a Deus, como ela prioriza muitas das vezes trabalho, profissão, dinheiro, a vida dela seria outra. Então, a gente entende que é melhor dar do que receber. É melhor ter condição de dar do que receber. E quando você dá, você recebe. E a melhor coisa é ter condição de dar. É ser alguém que pode dar alguma coisa. Às vezes você dá um bom conselho. Às vezes você dá a mão amiga para alguém que precisa. Um conselho, né, da parte de Deus é você ser uma pessoa que sempre tem algo para dar, sem pensar em algo em troca. E ali Deus vem em recompensa. Agora, para que a gente tenha, a gente precisa receber de Deus. Por isso que primeiro eu preciso ser dedicado a Deus. Dar o melhor de mim para Deus, para que eu tenha o melhor também nesta vida. E aquele que dá o melhor para Deus, nunca recebe o pior de Deus. Você tem dado o seu melhor para Deus? Porque às vezes você tem dado o melhor, como eu falei, no trabalho, para o mundo, para as coisas, menos para Deus. Então tá aí. É só você inverter. Em vez de você investir tanto, não é que você não vai investir no teu trabalho. Não é que você não vai ser dedicado no teu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. Nada disso. É que se você dedicar mais a Deus ainda do que você dedica ao teu casamento, você tende a ter a bênção completa na sua vida. E é isso que eu estou aqui para passar para você. A bênção de Deus. E a bênção está em ter a sabedoria, em ser dedicado em tudo que faço, mas primeiramente ser dedicado a Deus. Se dedique a Deus, dedique a sua vida, dedique o melhor de você, dê o melhor de você para Deus, para que Deus abençoe a você, abençoe a tua vida, abençoe a tua profissão, abençoe o teu relacionamento, o teu casamento e tudo aquilo que você vier a fazer. Seja uma pessoa de sucesso, tendo dado o melhor de você para Deus, para que você alcance o melhor de Deus. Lembre-se, Deus diz, aos que me honram eu honrarei. Seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa de testemunho, que Deus abençoe a tua vida e seja você, como disse o Senhor a Abraão, escolha ser uma bênção. Deus disse isso a Abraão, ser tu uma bênção. É o que eu digo a você, seja uma bênção. Deus abençoe.